Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de inglês. E se você quer deixar o seu inglês na ponta da língua, independente da sua idade e do seu nível de inglês, já me segue nas minhas redes sociais, já deixa o seu joinha aqui para eu saber que você quer mais conteúdos como este. E claro, assista essa aula, porque essa aula está imperdível. Olha, se você não me conhece, eu sou Luciana Napp, professora de inglês desde 1996. Estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford e já dei aula em 5 países: Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália e Brasil. E aqui ao meu lado está a voz não misteriosa, porque para você que está participando ao vivo, o Mr. Rocha, o Prof. Riva, vai estar com a gente no Zoom, né? Então vocês conhecem ele, aqueles que participam. Não é inglês com música hoje. Então, vamos lá, Prof. Riva. Bora? E aí? Aí, pensei que não ia parar. Nossa, se empolga, né? Olha, a aula de hoje eu dei o título de Não Perca Mais Isto em Inglês. E você vai saber o porquê. Ok? Então, só relembrando que nós estamos ao vivo aí no chat com vocês. E para vocês que estão já chegando, sejam bem-vindos. Para vocês que estão no Insta, no Face, vem para o YouTube para vocês poderem ver o slide. E sabe uma coisa que eu quero lembrar? Que sempre é bom lembrar, né prof? Né, Mr. Rocha? Que após a aula, para quem está ao vivo conosco, tem o Zoom. Você pode vir para o Zoom conosco para tirar dúvidas e praticar sobre coisas que nós ensinamos nesta aula, ok? E para você que está vendo no gravado, toda terça-feira às 18 horas, nós temos uma aula onde estamos ao vivo com os alunos e toda terça às 18 horas do horário de Brasília, tá? Digo de Brasília porque nós temos alunos ao redor do mundo, inclusive nós estamos na Europa. Mas bora para essa aula que está imperdível. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Vamos falar sobre perder, ok? Mas eu não quero que você perca algo em inglês. E você vai saber o quê. Então, nós vamos falar de 2 palavras, tá? Que significam perder, podem significar perder em inglês, tá? Vocês vão ver o sentido. Mas eu quero que vocês saibam que em português nós temos uma palavra para dizer perder, tá? E em inglês, nós temos 4 palavras que nós podemos usar com relação a perder. Aí o pessoal fala, ai não, puxa vida, caramba, em português é só perder, né? Porque, claro, a maioria das frases que eu vou mostrar, você pode usar o perder em português. Mas em inglês, às vezes, tem 4 maneiras, né? 4 verbos que você pode usar. Olha, eu quero te falar, primeira coisa, tenha uma atitude de tenha uma atitude assim uma atitude positiva, uma atitude boa em relação ao inglês. Sabe por quê? Porque, não é, Mr. Rocha? Fala se não é verdade. Eu desde 1996 dando aula, e isso é importante o que eu tô falando, tá? Você ter uma atitude positiva, boa em relação ao que você está aprendendo faz muita diferença. Toda a diferença? Toda a diferença. Por quê? Porque quando eu chego numa aula e falo que get pode ser usado para várias coisas, tem gente que reclama, ai gente, quer dizer que get se usa para um monte de coisa, socorro, mamãe, né? O pessoal fala cada coisa que eu acho engraçado, né? Mas quando eu falo que perder, né, o verbo perder em português pode significar 4 coisas diferentes em inglês, aí o pessoal reclama. Ai, nossa, em português é só perder, em inglês tem essa diferença. Então, veja bem, o get que pode usar para um monte de coisa, o take que pode usar para um monte de coisa, que, aliás, em breve vamos fazer uma já perdi, ó. Uma belíssima aula, vamos dizer assim, uma belíssima aula, imperdível, a gente vai falar sobre o get e o take, tá? Então, olha só, atitude boa, positiva, de fé, de esperança, e vamos para essa aula, porque você vai entender de uma vez por todas o quê? A diferença entre lose e miss, ok? Então vamos lá, vamos começar com lose, tá? Olha só, primeiro, número 1. Aqui são alguns exemplos, você pode ver outras coisas, tá? Mas são alguns exemplos, algumas frases. Então, ó,
something you are not able to find. Então, algo que você não consegue encontrar, tá? Eu poderia dizer, deixa eu só beber uma água, que aqui é seco. Gente, aqui onde eu moro. Então, olha só. Algo, eu poderia dizer também, something that I can't find. Alguma coisa que eu não posso, não consigo encontrar. Então, olha alguns exemplos aqui, ó. E é interessante, sabe por quê? É ou não é, Mr. Riva, que o pessoal conhece mais o passado de lose que é lost, tá? Então, muita gente acha que lost já é o verbo, já é o presente, é o passado, é tudo. Não, o presente tá aqui, né? O infinitivo sem o to, o nome do verbo é lose. E aqui, lost é o passado. Então, por exemplo, ó, algo que eu não consigo encontrar. Saí na rua, voltei, mexo na minha bolsa, e aí eu vejo que minha chave não está. E aí eu falo, I lost my keys. Então, eu perdi minhas chaves. Eu posso dizer aqui, ó, eu conheço alguém que perdeu dinheiro na rua, tá? E aí, ou perdeu dinheiro, enfim, de alguma maneira, né? Numa aposta, qualquer coisa, tá? E aí eu falo, he lost his money. Então, ele perdeu o dinheiro dele. Veja, eu tô falando de objetos, de coisas, só que aqui eles colocam também animais de estimação, tá? Eu já vou falar sobre isso. Olha aqui, eu posso chegar para você, né? Eu posso, por exemplo, entregar um cartão de débito na mão do meu filho, vai no mercado e falo, don't lose your card, ok? Não perca o seu cartão, tá? Ou don't lose my card, né? Não perca o meu cartão, tá? Agora, olha aqui, ó, alguma coisa, e no caso aqui também você pode colocar animais de estimação. Então, por exemplo, eu saio, vou pro parque, solto o meu cachorro e de repente eu não acho mais meu cachorro. E eu começo a andar e falar, I lost my dog. I lost my dog. Eu perdi meu cachorro, sabe? Então, você pode usar. Eu coloquei esse asterisco aqui, porque eu vou fazer um comentário sobre esse lost, tá? Do cachorro mais pra frente. Então, só recordando, número 1, alguma coisa que você não consegue encontrar, pode ser objetos, pode ser animais de estimação, tá? Então, você pode usar o lose e o passado é lost, ok? Vamos para número 2, ok? Opa, aqui. Então, ó, someone is gone from your life. Alguém que se foi da sua vida, tá? Então, você vai usar o lose também. Agora, tem duas situações que você pode ver neste caso. Olha só, eu posso falar assim, ó. I lost my grandmother, tá? Eu perdi a minha avó, no sentido de que ela morreu, ela faleceu, tá? Então, se eu falo I lost my grandmother, não é no sentido aqui, você não pode falar quando você perdeu alguém, você tá perdido num shopping, alguma coisa e perdeu alguém, não é assim que se fala. Isso a gente vai ficar para uma próxima aula, tá? Então, aqui, ó, quando eu falo I lost my dog, nesse sentido que eu estou ali no parque, eu tô andando e falo, gente, I lost my dog, I lost my... Entendeu? Eles vão entender que você perdeu o seu animal de estimação, poderia ser seu gato, enfim, tá? Agora, aqui nesse sentido, então presta atenção aqui, ó. I lost my grandmother, tá? É eu perdi minha avó no sentido minha avó faleceu, tá? Então, quando alguém falece, você pode falar I lost my best friend, às vezes também para questão de morrer, mas aí você tem que explicar, porque tem um outro tipo de perder também, que é isso daqui, ó. Quer ver isso aqui, ó? Quando alguém se foi da sua vida, né? Só que aí você tem que ter um contexto. Alguém se foi como? Essa pessoa morreu, tá? Então, por exemplo, alguém tá falando de vó, e minha avó é maravilhosa. Fala assim, ah, minha avó também era maravilhosa. But I lost my grandmother. Aí eu tô falando, né? Ai, olha, mas eu perdi a minha avó, tá? Ou seja, ela morreu, ok? Agora aqui, ó, olha essa frase aqui, ó. He lost his girlfriend. She doesn't want to see him anymore. Olha só, ele perdeu a namorada dele. Ela não quer ver mais ele, tá? Então, no sentido, você pode falar que numa conversa você perdeu um amigo, aconteceu um desentendimento, alguma coisa, e você, sabe, aquela amizade já, aquela pessoa já não está mais na sua vida.
ou dependendo do contexto que você está falando, sempre pelo contexto, não tem como errar, tá? Vocês estão falando de morte, de gente que, poxa, eu perdi meu, não sei quem, eu perdi, você fala assim, I lost my best friend, you know? Sabe, eu perdi meu melhor amigo. Então, você tem como saber, né, do que se está, o que está falando, o que está sendo falado ali, que tipo de perda que é, tá? E em português também, eu já vi, né, alguém falar assim, poxa, eu sei o que você está sentindo, eu também perdi minha mãe, eu também perdi meu pai, sabe? Então, a gente também fala isso, né? Em alguns momentos, em algumas situações, a gente também fala isso. Quer fazer algum comentário sobre isso, Mr. Rocha? Prof. Riva? Não? Não, tá perfeito. Tá perfeito, né? Então, vamos lá. Number 3. Quando você fala que perdeu um jogo, e eu também coloquei o asterisco aqui, porque você já vai saber o porquê. Que eu coloquei isso lá no cachorro, né? No item, acho que 1, e aqui. Então, por exemplo, quando você participa de um jogo, tá? Por exemplo, eu tô jogando vôlei. Tô jogando, eu não sou de jogar nada, eu tenho medo da bola, né? A bola vem na minha direção, eu saio correndo, tá? Mas enfim, tô jogando lá e eu perco o jogo. Meu time perdeu, eu perdi. Então eu posso falar que I lost the game. Eu perdi o jogo. Por exemplo, aqui, ó. My favorite soccer team lost yesterday. Significa que meu time perdeu ontem. Meu time jogou, tá? E perdeu, sei lá, de 3-0. Então, meu time perdeu. Ou eu perdi num jogo, eu estava jogando, tá? Eu estava participando e eu perdi, eu posso falar, tá? Eu posso usar o lose, que no passado aí é lost, ok? Então, para você dizer que perdeu uma competição, sim, que perdeu um game, que você estava participando, ou também que você pode falar que alguém estava participando, o seu time estava participando e perdeu, ok? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. E olha, para quem, ó, só lembrando, hein? Só lembrando. Se você quer deixar seu inglês na ponta da língua, independente da sua idade ou nível de inglês, já se inscreve nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais, e já deixa o seu joinha para eu saber que você quer mais conteúdos como este. E lembrando que toda terça às 18 horas, eu tenho que relembrar, porque o pessoal pergunta, ainda pergunta, tá? Toda terça às 18 horas nós estamos aqui ao vivo com os alunos, tá? 18 horas do horário de Brasília, falo isso porque temos alunos ao redor do mundo, a gente mesmo mora na Europa, é outro fuso horário, então a gente está ao vivo, e depois da aula, para você que está aqui no chat, vocês são maravilhosos, viu? Vocês são maravilhosos, e quem está chegando aí, bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda, tá? E olha só, para quem está ao vivo, depois venha para o Zoom conosco, para tirar suas dúvidas, para praticar, e tem sido muito legal, né? Nossa, é uma aula mais excepcional que a outra. Tá, então é muito, o pessoal tem, sabe, são turmas, alunos de turmas diferentes se conhecendo, pessoas se conhecendo de vários lugares do mundo, e fora isso, né, eu tô falando isso como secundário, porque na verdade o intuito é praticar inglês, é aprimorar o inglês, mas fora isso o pessoal se diverte, enfim. Bom, continuando com lose, aqui ó, something you have less or don't have anymore. Então alguma coisa que você tem menos ou não tem mais. Tá? Então, olha só. Eu falo aqui, ó. I lost my mind. Gente, eu perdi minha cabeça. Gente do céu. Eu tava com a cabeça no lugar. Mas aí me deixaram assim, de um jeito. I lost my mind. Socorro. Perdi. Então, pode ser o verbo lose, que aí no passado é lost. Eu posso falar I lost weight. Eu perdi peso. Eu tô com menos, não perdi tudo. Opa, esse é o meu sonho falar isso. Ai, não, eu preciso. Eu ainda tô, sabe? Já perdi, né? Bastante. Não vou falar nem perder, porque eu não quero achar. Vou falar que eu eliminei. Eu perco o peso, mas ele me acha. Ele te acha. O meu também. O meu também. Então, eu posso falar I lost weight. Eu perdi peso, tá? Olha, eu posso falar assim, ó. She lost her temper. Ela perdeu a paciência. Isso também, né? O temper você pode usar no sentido de patience, tá? E eu posso falar she lost her patience, tá? Mas você ouve muito she lost. Já sei o que você vai falar. Pode falar que ia ser legal. Não, eu ia falar o quê? Pensei que você ia falar do religion. Ah, yeah. Não, então, peraí, só um minuto aí você já fala dessa, que essa é legal também. Então, ó, she lost her temper, eu ouço muito, no sentido de perdeu a paciência, tá?
Você pode perder, hair, cabelo. Você pode perder interest, interesse. Você pode perder appetite, o apetite. Você pode perder hope, esperança, tá? Ou toda, ou numa parte, em parte, né? Então, fala aquele lá do, do perder a paciência. She lost her temper. Tem outra coisa que às vezes eles falam, que é engraçado, né? Lose the religion. The religion. Perder a religiosidade, a religião. Tipo assim, a pessoa tirou tão do sério que você fez algo que é contra aquilo que você acredita. Dos seus princípios. Aí você fala assim, I'm gonna lose my religion. Nossa, vou perder minha religiosidade aqui, gente, pelo amor. Tá? Então pode acontecer. O pessoal também fala, em português o pessoal fala, pelo menos que eu conheço, né? Eu vou pedir 5 minutos para Jesus aqui para resolver esse problema. Vou pedir 5 minutos. Mas assim, tá? Então você pode ouvir tudo isso. Então isso fez parte o quê? Do lose, ok? Vamos agora, eu acho que não tem mais lose aqui. Opa, vamos falar de miss, tá? Ok? No sentido de perder. Então, olha só que interessante. Às vezes, a pessoa chega para mim, né? Tá naquela aula ao vivo, né? Aquele evento do Zoom nosso. E aí a pessoa chega e fala assim, chegou atrasada no Zoom. Aí a pessoa fala, I'm sorry, I lost my bus. Desculpa, eu perdi o ônibus. Só que é o seguinte, você só perde um ônibus se você for dono dele, né? Se o ônibus for seu. Se o ônibus for seu e você perdeu mesmo... Você não sabe onde estacionou. Você não sabe onde está o teu ônibus, você pode falar, I lost my bus. Mas caso contrário, não. Quando você perde um meio de transporte, você se atrasou, você perde o ônibus, você perde o trem, você perde o avião, você perde o voo, tá? Então, você miss, tá? Então, esse é o sentido. Então, eu coloquei até esse asterisco para não esquecer de falar isso, tá? Então, já falei, ok? Então, olha só. He missed the bus. Então, ele perdeu o ônibus, tá? Ele não conseguiu chegar a tempo e não conseguiu pegar o ônibus, ok? Agora, olha aqui, I missed my flight. Quer dizer, eu perdi meu voo, ok? Cheguei no aeroporto, o avião já tinha decolado, ok? Quer falar alguma coisa? Nossa, esse é o meu maior medo, de perder o voo, cara. Tem medo, não? Sempre a gente chega muitas horas antes. Mas eu prefiro sobrar do que faltar, né? É melhor ficar esperando do que... Ok. Olha aqui, They missed the train. Eles perderam o trem. Então, no sentido de não conseguiu. Chegou atrasado, não conseguiu pegar o trem, tá? Então, lembre-se disso. Quando você perder um meio de transporte, ok? Você vai usar o miss, tá? Agora, eventos e oportunidades. Então, eventos e oportunidades, você também miss, tá? Então, olha só aqui, They missed the meeting. Eles perderam a reunião. Por quê? Não conseguiram chegar a tempo, tá? Então, é nesse sentido. Olha aqui, She missed the class. Ela perdeu o quê? A aula. Ela não conseguiu chegar na aula ou nem tentou, né? Não perdeu, ela perdeu mesmo a aula, tá? E isso que é interessante, porque aqui ninguém miss the class. Aqui ninguém perde a aula. Por quê? Porque nós deixamos a aula gravada, tá? Então, se você está aqui ao vivo, você vai ter a oportunidade de estar conosco no Zoom daqui a pouco, nos links que eu já deixei aí no primeiro comentário, né? No YouTube, que eu deixei afixado no chat do YouTube, ok? Então, aqui ninguém perde a aula. Pode perder o ao vivo, mas a aula totalmente não, porque a gente deixa gravado. E você que está vendo no gravado, toda terça às 18 horas, estamos aqui com a nossa aula às 18 horas do horário de Brasília, e depois você pode vir para o Zoom conosco para praticar, tirar suas dúvidas, ok? Agora aqui, Don't miss this opportunity, tá? Então, don't miss this opportunity não perca esta oportunidade, ok? E tem aqui, you missed the chance. Você perdeu a chance. Tipo, a pessoa tinha que ter falado alguma coisa, tinha que ter feito alguma coisa, aí passou e falou, you missed the chance. Você perdeu a chance, tá? Eu poderia continuar a frase, você perdeu a chance de ter falado isso para a pessoa estava aqui, você teve a chance de ter feito isso, você não fez,
tá? E por que eu dei o nome dessa aula de não perca isso em inglês? Don't miss the opportunity. Não tô falando nem this. This também cabe, né? Esta oportunidade. Eu acho que é uma boa. Não perca essa oportunidade de assistir às aulas aqui ao vivo e depois ir para o Zoom conosco para tirar suas dúvidas e praticar, tá? Isso não existe. A gente tem feito isso, ninguém faz. Você tem o professor Riva e eu à disposição para praticar e tirar suas dúvidas, tá? Então, assim, temos experiência internacional de já ter morado, dado aulas, trabalhado, estudado em 5 países. Então, don't miss this opportunity. Não perca esta oportunidade. Agora também, eu poderia falar o quê? Por que também não perca isso em inglês? Don't miss o quê? Opportunities ou the opportunity. Não perca as oportunidades ou não perca oportunidades. Teve uma história que o Riva veio me contar que tem um rapaz que fez um Big Brother, né? Big Brother. No Brasil, a gente não assiste, a gente mora fora, enfim. Tem uma série de empecilhos. Também não tenho vontade, mas não tô criticando o programa, tá? Mas Gil, ficou conhecido como Gil, né? E o que acontece? O Gil, eu vi inclusive tá nos jornais, nos principais jornais, dizendo que ele tem perdido oportunidade de ter notas 10, porque ele diz que ele é um bom aluno, que ele sabe, ele domina aquilo que ele está fazendo ali, a matéria, as respostas que ele tem que dar nas provas, ele domina para tirar um 10, mas ele tem tido notas reduzidas por causa de erros de inglês. Gil do Vigor. Gil do Vigor, é isso. Inclusive, eu te encorajo a ver a reportagem, porque ele fala que uma palavra, que ele trocou numa resposta que era enorme, uma palavra trocou todo o sentido daquilo que ele ia falar. Então, por exemplo, se ele estava falando uma coisa positiva, virou negativa. Se ele estava falando a favor, virou contra. E aí ele perdeu nota. Então, não perca mais oportunidades por causa de inglês. Independente da sua idade, do seu nível de inglês, tá? Você pode ficar com o inglês, sim, na ponta da língua. Então, acompanhe a gente aqui, participe, ok? Também tem mais informações aqui no meu website, ok? Né? Se quiser ser nossos alunos, ok? Mas olha só, vamos lá. Agora aqui, ó. Já falei. Agora olha aqui, ó. You missed a great movie yesterday. E você perdeu um ótimo filme ontem. Ou seja, não assistiu, tá? Ficou trabalhando, não sei. E aí, puxa, você perdeu. O filme foi ótimo, tá? Agora, olha que interessante aqui. Por que o asterisco aqui? Por quê? Lembra lá em cima? Eu falei, por exemplo, sobre lose, né? Game. Ali é quando o teu time tá jogando e perde, alguém que você é conhecido perde, você falou que a pessoa perdeu o jogo porque estava ali na competição, estava lá dentro da competição. Agora, quando você fala aqui, ó, I missed the game yesterday, quer dizer que você perdeu a oportunidade de assistir, você não conseguiu assistir. Então, tipo assim, cara, você viu o jogo ontem? Nossa, você viu? Não, eu cheguei em casa tarde, eu perdi o jogo. Então, você perdeu o quê? Você perdeu a oportunidade de ver o jogo, de assistir. Uhum. Por isso que eu coloquei aqui e lá em cima, né? Que se eu falo I lost the game, quer dizer, eu tava na partida, enfim. E eu perdi, ok? Eu perdi porque eu estava jogando ali e perdi. Agora, quando eu falo I missed the game yesterday, eu tô falando que eu perdi a oportunidade, eu não assisti. Eu perdi de assistir. Quer fazer algum comentário? Não, até mesmo quando você se inclui no time, mesmo não sendo jogador, mas você é torcedor daquele time, fala, nós perdemos o jogo, né? We lost the game. Sim, mas lá em cima, no sentido que o teu time perdeu. Sim. Tá? Ok. Agora, olha só, ó. I missed the target. Então, eu errei o alvo. Pode ser o alvo físico, aquele redondo que você joga assim e erra. Ou às vezes você tem metas, você tem coisas que você perdeu o alvo no sentido de você não conseguiu realizar, tá? Você pode falar I missed the target, tá?
Tem frases, você pode incluir coisas na frase, enfim, ok? Também significa a mesma coisa. Isso daqui, ó. You missed the point, tá? Isso daqui é bem interessante, você perdeu o ponto. Isso eles falam bastante, sabe? Por exemplo, você tá falando com uma pessoa, falando, explicando, e a pessoa vem falando outra coisa, ela entendeu outra coisa. Eu posso falar, you missed the point. Você não entendeu o que eu tô falando, você perdeu o ponto ali do que eu tô falando, o ponto central. Você tá confundindo tudo, entendeu? Então eu posso também usar essa expressão. Quer falar alguma coisa? É o contexto, né? Você perdeu o contexto. Perdeu o contexto, sim. Você tá falando uma coisa X, a pessoa entende uma coisa Y. É ou não é? É. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, saudade, olha que interessante. Quando eles vão falar saudade, tá? É sentir falta. Eu, assim, não é que eu não gosto, mas eu fico assim meio... Não faz sentido a gente falar que a palavra saudade só se usa no português. Claro que só se usa no português. É uma palavra em português. O estrangeiro não vai falar saudade na língua dele, né? Então, não é... Saudade só existe na língua portuguesa porque é uma palavra em português. Mas o sentimento da saudade existe em qualquer idioma. Tá bom? Então, por exemplo... eu moro fora há muitos anos. Já morei em vários países, tá? Então, o que eu posso dizer? I miss my family. Entende? Eu sinto falta. Eu tenho saudade. É esse sentimento, tá? Então, alguém pode dizer I miss you. Eu sinto tua falta. Ou I miss you. I missed you yesterday. Eu senti tua falta ontem, tá? Então, você usa o miss também para falar que sentiu saudade, sentiu a falta, tá? Ou seja, sentir saudade, né? Demorou, só isso. É isso. Então, você usa o miss, tá? Agora, eu já sei que tem gente que pergunta, mas Mrs. Knapp, perder a hora, como se fala? Bom, eles não falam perder a hora. Eles não usam nem miss e nem lose nesse sentido. Então, eles usam a palavra para explicar algumas coisas. Vou mostrar aí o contexto para você entender, tá? Então, eles usam a palavra oversleep, que é dormiu a mais. Sabe quando você perdeu a hora mesmo? A gente fala perdeu a hora, né? Tipo, você dormiu demais. Você dormiu mais do que você deveria. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo aqui, ó. He was late to work because he overslept. Aí tá no passado. Ele foi atrasado para o trabalho porque ele perdeu a hora. Assim a gente fala em português. Mas ele dormiu a mais, né? Dormiu demais. Dormiu mais do que deveria. Você pode traduzir isso em português? Não é, Mr. Rocha? Como ele chegou atrasado, ele foi atrasado para o trabalho porque ele perdeu a hora. Pode. Em português nós falamos acordei atrasado, né? Acordei atrasado ou perdi a hora. A gente fala muito perder a hora. Mas eles não. Então, eu posso estar falando para alguém, I'm sorry. I'm late because I overslept. Desculpa, eu tô atrasada porque eu perdi a hora, no sentido eu dormi demais. E também tem uma expressão que é eu acho mais parecida com a nossa em português, que é lose track of time, que é perder a noção da hora, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui. Eu tô fazendo lá uma conferência, né? Aí tá lá, eu tô falando na conferência, aí eu faço o quê? Um intervalo, tá? Pro café. Aí o pessoal sai da classe, né? Sai do auditório, enfim. E aí fica uma pessoa lá fora, né? Ficou lá fora. E quando ela volta, por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos, que ela volta falando alguma coisa do tipo, excuse me, I'm sorry, I lost track of time, tá? Então, desculpa, com licença, desculpa, eu perdi noção do horário, ok? Então, esse lost track of time é uma das expressões para quando você perde noção da hora e entra atrasado em algum lugar, chega atrasado, enfim, atrasado, atrasada, tá? Eu não comentei do cachorro. Eu lembrei agora que tinha um asterisco, mas só porque, sabe o quê? Porque o cachorro é a mesma coisa aqui, ó. Aqui é no contexto que você perdeu, o cachorro estava perdido no parque, tá? Ou perdido na rua. E aqui, se eu tô falando que... deixa eu ver qual que é... Opa!
aqui, ó. Se você quiser falar que seu cachorro também morreu, você pode falar I lost my dog. E aí você vai explicar, tá? Pelo contexto você vai saber. Eu não lembro se eu falei isso, mas só just in case, né? Se realmente eu não falei. E agora, uma novidade aqui, ó. Então, vocês viram essas, né? Diferenças de lose e miss. E agora tem uma novidade aqui que eu trago, que é um quiz, tá? São perguntas que presta atenção como é que vai funcionar, tá? Olha só. Para quem está aqui no ao vivo e vai vir conosco, né? Vai vir conosco pro Zoom. Vocês já vão falar para mim o que vocês acham, quais são as respostas, e a gente já vai corrigir na hora e vai fazer os comentários, certo? Se você está vendo no gravado, presta atenção. Você coloca a resposta nos comentários do que você acha que é. A primeira pessoa que comentar, eu já vou e corrijo. Se tiver algo para corrigir, às vezes pode ser que a pessoa já acertou tudo. E aí você vai vendo, né? Você que vai vir chegando, vai comentando para ver o aproveitamento, aquilo que você o que você absorveu da aula, tá? É bem interessante para você, né? Se caso erra, você vai ficar com tanta raiva que não erra mais, tá? Então é muito legal fazer, tá? Isso daí. Então, você que está no ao vivo, a gente vai dar a resposta para vocês daqui a pouco no Zoom. E vamos praticar, tirar dúvidas sobre o que aprendemos. Você que está vendo no gravado, você comenta aí as respostas nos comentários e saiba que a primeira pessoa que colocar eu corrijo, aí você vai checar as respostas lá do teu companheiro que eu corrigi, ok? Então, olha, number 1, você vai completar com miss ou com lose. Então, my family lives in Brazil. Them a lot. Então, minha família mora no Brasil, deles, muito deles, né? Então, é miss ou lose, tá? Então, my family lives in Brazil, them a lot, ok? Number 2, we, our bus to work. We, our bus to work. Nosso ônibus para o trabalho. Você vai colocar ou missed ou lost, ok? Number 3, the meeting. The meeting. Então, a reunião, é o quê? Missed ou lost, ok? Number 4, they all their money on Bitcoin. They all their money on Bitcoin, tá? Então, eles, o dinheiro todo em Bitcoin. Então, é o quê? Missed ou lost, ok? E number 5, why did you, the class? Why did you, the class, miss or lose? Então, por que você, a aula? E o tananã? O tananã? É. Why did you, tananã, the class? O tananã é miss ou lose? Ah, pensei que o tananã era uma opção. O tananã tá de brincadeira. Ok, pessoal? Então, olha só. Para você que está me vendo aqui ao vivo, assim que eu der o bye, você já entra nos links aí, né? Que estão no primeiro comentário, tenha fixado aí no chat, tá? Você entra no Zoom para tirar suas dúvidas, praticar. Pode ir tocando. Sim, se divertir também, né? Se divertir. E também saber a resposta do quiz, tá? Para você que está vendo no gravado, saiba que toda terça-feira às 18 horas tem uma aula no YouTube, 18 horas do horário de Brasília, e depois da aula tem Zoom conosco para você praticar, tirar suas dúvidas. Então, não perca esta oportunidade, ok? Agradeço você por me acompanhar até aqui e, espero você na próxima aula, hein? Thank you very much. Bye. See ya.